Mas para São José, no qual nós invocamos hoje a seu auxílio e a sua proteção, nós vemos um homem extremamente manso. E a mansidão aqui não é meramente aceitar as coisas, não é isso. Mas é aceitar em primeiro lugar a vontade divina, aceitar o querer de Deus. E quando olhamos para São José, vemos exatamente isso. Um homem segundo o coração de Deus, um homem manso, dócil à vontade divina, que não queria viver na sua liberdade, mas muito pelo contrário, que quis entregar a sua vida a Deus. E olha onde é que São José está, no lugar de honra no céu. Se você quer de fato ir para o céu, a principal característica que tem faltado aos cristãos no dia de hoje é a mansidão. Primeiro, em relação a Deus. Na devoção aqui do Brasil, da aparição em Campinas, há uma oração breve que Jesus ensinou, que é a seguinte: por vossa mansidão divina, salvai o mundo ou o Brasil do erro que se encontra nessa. Jesus estava amarrado, preso. Ele se fez prisioneiro do amor e aceitou o sofrimento para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ser manso também é entender isso. É aceitar as contrariedades da vida, aceitar aquilo que Deus te permitiu, para que você e sua família também possam ser salvos. Mas infelizmente, como o padre disse, é o que tem faltado aos filhos de Deus nesse tempo. Não somente nesse tempo, mas principalmente nestes tempos. Todo mundo está querendo viver o cristianismo do seu jeito. Muitos estão vivendo um cristianismo de polêmica, que vive aquilo que Jesus condena hoje no Evangelho. Põe peso e fardo nas costas dos outros, mas não vive nada. Não quer saber de ser primeiramente obediente a Deus, como São José. São José tinha vários sonhos, mas quando Deus apresentou o sonho dele, ele disse sim. Sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas estão aqui clamando para que Deus derrube muitas muralhas. Só que você já perguntou se essa muralha que você está querendo que Deus derrube não vai ser um instrumento da tua salvação? E você está pedindo para Deus te tirar aquilo que vai ser o instrumento da tua salvação. Talvez você está querendo lutar contra Deus, contra algo que vai te levar para o céu. Padre, não estou entendendo. Eu relato aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório ensinou. Havia um rapaz que resolveu fazer uma peregrinação até um túmulo de um santo mártir para pedir uma cura. Então ele fez essa peregrinação, essa romaria, chegou lá diante do túmulo do santo, pediu. Adivinha, o que ele alcançou? A graça, sim ou não? Sim. Foi curado. No meio do caminho, voltando para casa, curado, ele começou a pensar: mas e se essa doença era aquilo que iria me levar para o céu? Iria ser um instrumento da minha salvação, da minha santificação, e eu pedi para Deus tirar exatamente ela. Então eu não vou para o céu. Então adivinha o que ele fez? Voltou. Foi lá de novo diante do santo e fez exatamente essa oração que o padre falou. Se essa doença era para a minha salvação e eu acabei pedindo, então que ela retorne. Ele então voltou para casa. E no meio do caminho, o que aconteceu? A doença voltou. A enfermidade voltou. Ser manso é aceitar aquilo que Deus colocou ou permitiu que fosse colocado na sua vida, como Cristo passou pelo Calvário, como Cristo foi amarrado, preso por amor, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Se você entender este primeiro passo, você será capaz de entender os outros frutos do Espírito Santo que aqui estão, e não cairá nos frutos da carne, aliás, nos pecados da carne, que São Paulo cita aqui na carta aos Gálatas.
Se você se abre de fato ao querer do Espírito, independente do que aconteça na sua vida, você tem que entender uma coisa: eu estou consagrado, eu sou consagrado a Deus, a minha vida é dele, a minha vida pertence a ele, e só a ele eu devo resposta e satisfação, e a mais ninguém, a homem e nenhum. Você tem caído em alguns desses pecados aqui, porque você tem se deixado levar pela carne e pelos homens, não está sendo dócil e nem manso ao querer de Deus e do seu Espírito. Vejamos o seguinte: refleti isso ontem, mas coloco como reflexão no dia de hoje também. Você já parou para pensar que você vem de cerco em cerco de Jericó, pedindo talvez pela mesma intenção, para que Deus derrube uma muralha de um vício, da conversão de um filho, um emprego novo, para que Deus te cure de um câncer e tantas outras coisas? Mas a primeira coisa que o padre disse: pense se isso não é um instrumento da tua salvação. Depois, não basta pedir só isso. Deus quer te dar muito mais. Aliás, com todo respeito, isso é pequeno diante do que Deus quer te conceder. Só que você ainda não percebeu que você mesmo colocou uma grande muralha, você mesmo construiu uma grande barreira entre você e Deus. E aqui São Paulo cita algumas destas barreiras, destas muralhas que impedem o agir e o Espírito Santo de manifestar os seus